Salmo de número 1, versos de número 1 a 3. A palavra do Senhor nos diz assim, na nova tradução da linguagem de hoje: Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam de dia e de noite. Essas pessoas são como árvores que crescem à beira de um riacho. Elas dão frutos no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos nesse momento. E a nossa oração, Espírito Santo, é que a sua palavra ela venha como flecha afiada e atinja os nossos corações. Que o Senhor fale conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração. Que a sua palavra nos transforme, nos mude, nos liberte e nos faça, ó Deus, pessoas melhores, cheias da sua graça e da sua glória, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Meu amado irmão, ouvinte da palavra do Senhor, nós estamos diante de uma palavra tremenda, um salmo maravilhoso, alguns versículos apenas desse salmo. E ele nos traz uma orientação, ele traz uma advertência, ele fala que feliz, que bem-aventurado são aqueles que meditam na lei, na palavra do Senhor e fazem isso dia e noite. Sabe, há pouco tempo atrás nós tivemos que mudar os móveis do quarto das minhas filhas. Eu acabei sentando numa cama, a cama quebrou, era um treliz. E aí a minha filha mais velha, que já estava querendo mudar algumas coisas ali, se empolgou e resolveu comprar camas novas, guarda-roupa novo, abençoar as suas irmãs e ela mesma. Então nós compramos, os móveis chegaram e eu chamei um presbítero muito abençoado que nós temos aqui, chamado presbítero Maciel, para me ajudar a montar o guarda-roupa. Na verdade, eu que o ajudei, né? E ele veio prontamente, procurou um manual, abriu o manual, olhou como começava e, seguindo as instruções do manual, foi dando forma ao guarda-roupa. E o guarda-roupa ficou montado em questão de 2 horas. No dia seguinte, era sexta-feira, eu peguei a cama da minha filha e montei a cama dela, fácil também, a cama não tinha muito mistério. E logo depois eu comecei a montar a penteadeira. Ela havia comprado uma penteadeira de parede. E eu falei, isso aí também é fácil de montar. Eu peguei a penteadeira e comecei a montar na sexta-feira. Eu fui terminar de montar essa penteadeira, e assim mesmo, não muito bem montada, um pouco torta, no sábado já anoitecendo. Foi uma luta para montar aquela penteadeira que aos olhos naturais parecia tão fácil. Mas qual foi o meu erro? Eu não segui o manual. Quando eu fazia uma parte, quando eu montava outra parte, eu olhava o manual, a parte que eu tinha feito estava na frente, era para ter feito algo anterior e aquilo não dava certo, eu tinha que desfazer, mas mesmo assim eu resolvi não seguir o manual. O tema da mensagem de hoje é siga o manual. O que é o manual? É um guia de instruções que serve para o uso de um dispositivo. Serve para a correção de um problema ou para o esclarecimento de procedimentos de trabalho. Amados, os manuais não estão ali para enfeite, sabe? Eles não vêm na caixa, na embalagem, apenas para ocupar espaço, não. É preciso ler e entender o manual para poder então fazer e montar a coisa da maneira correta. Hoje nós compramos um celular, nós compramos um aparelho de som, nós compramos qualquer outra coisa, nós recebemos um manual de instruções. Ali vai dizer como ligar, ali vai dizer como manter a bateria carregada, ali vai dizer como trocar as coisas, como limpar.
o tempo de carga, que a primeira bateria tem que ter, mas nós não lemos, nós queremos pegar, já ligar, já baixar os aplicativos, já abrir as coisas, e aí nós não sabemos o que faz. Tem pessoas que têm um celular em sua mão e não sabem o que ele faz, porque não olharam o manual, não procuraram se informar na instrução. Nós, como cristãos, nós como servos de Deus, nós também temos um manual. A Bíblia é o nosso manual. Se nós lermos e não seguirmos as instruções, nós vamos quebrar a cara. Vamos danificar o produto e nós somos o produto. Deus é o fabricante, nós somos o produto e o manual é a Bíblia. Sabe, não adianta ler o que diz a palavra e não fazer o que ela manda fazer. Se assim nós agirmos, nós vamos quebrar a cara. É preciso ler o manual e é preciso fazer o que o manual diz. Deuteronômio 28, versículo 1, a Bíblia fala: se vocês derem atenção a tudo que o Senhor, nosso Deus, está dizendo a vocês, e se obedecerem fielmente a todos os seus mandamentos que eu lhes estou dando hoje, Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outra nação. Sabe, o povo estava para entrar na terra prometida e conquistar a terra que Deus já havia dado. Olha que coisa interessante. Deus já havia dado aquelas terras em Abraão para um povo que ainda não existia. Então Deus já tinha projetado uma bênção, Deus já tinha projetado uma conquista. Mas agora Moisés fala com o povo e diz: se vocês ouvirem atentamente aquilo que o Senhor Deus vos diz, se vocês obedecerem, se vocês fizerem, se vocês procederem conforme Ele está ordenando, não existirá um povo mais poderoso do que o povo de Israel. Olha o que diz Josué capítulo 1, verso 8. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aonde está a prosperidade? Aonde está o sucesso na caminhada? Está em meditar no livro da lei, está em meditar na palavra do Senhor de noite. Só não, está em meditar e fazer conforme tudo quanto ela vos ordena. Então, amado, além do Salmo 1, essas duas passagens nos levam ao manual. O Salmo 1, Deuteronômio 28, Josué 1, 8, nos leva a um manual que é a palavra do Senhor. Eles ligam o meditar no manual e seguir as instruções com sucesso e vitória. O problema de muitos cristãos estarem vivendo uma vida derrotada é porque eles leem o manual, mas não seguem as suas instruções. Querem montar os móveis da sua vida, querem montar a sua vida de qualquer maneira, de qualquer jeito, segundo as suas intenções e segundo o seu bel prazer. Não dá certo, a montagem fica torta, as coisas não ficam direitas. Vejamos então o que o manual vai dizer sobre certos assuntos relacionados à nossa vida, porque o manual chamado Bíblia tem instruções para todos os momentos da nossa vida. Sobre salvação. O que o manual fala sobre salvação? Será que o manual diz que você pode comprar a sua salvação? Será que o manual diz que você pode alcançar a sua salvação com seus próprios méritos, como muitos pensam? Será que você pode alcançar a sua salvação fazendo caridade, beneficência, ajudando o próximo? Será? Vejamos o que diz. O propósito de Deus, você precisa entender que o propósito de Deus sempre foi o de salvar o homem. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Mas isso ele não vai poder fazer porque ele não colocou um programa que obrigasse todos a serem salvos. Sabe, ele deu a você e a mim algo chamado livre-arbítrio, o direito de escolha, de escolher, de decidir. Mas pastor, ninguém quer ser condenado, se não. Mas então para isso nós precisamos aceitar o favor imerecido de Deus, que é a graça de Deus. Esse é o problema. Que muitos querem ser salvos, mas não querem aceitar o favor imerecido de Deus.
Romanos capítulo 3, verso 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não importa, meu amado, se você nasceu, viveu nessa terra, não xingou um palavrão, não enganou ninguém, não contou uma mentira, você pecou e está afastado de Deus. Sabe, nós temos a mania de comparar aquele que roubou, matou, fez isso, fez aquilo outro, enganou, fez tantas maldades, e achar que aquela pessoa que não fez nada disso seja melhor do que aquela que fez tudo isso. Aos olhos naturais, sim. Aos olhos naturais, debaixo da nossa justiça, claro, nós salvaríamos aquele que nunca fez nada de errado e condenaríamos aquele que fez um monte de coisa errada ou poucas coisas. Mas na visão de Deus não existe pecadinho ou pecadão. A Bíblia diz em Romanos 6, 23, parte A, que o salário do pecado é a morte. Ora, se todos pecaram, todos que pecaram vão receber o seu salário, e o salário é a morte. E quando se fala de morte, não está falando da morte natural, não, porque Adão, quando pecou no jardim, ele não morreu fisicamente, mas ele foi afastado da presença de Deus. Quando fala que o salário do pecado é a morte, está falando do dano da segunda morte, aquela que é passar a eternidade afastado de Deus. Fala de uma morte espiritual. Agora João, capítulo 3, verso 16, o texto áureo da Bíblia, o texto que muitos conhecem de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui o escritor João, o apóstolo do amor, aquele que colocava a cabeça no peito de Jesus, aquele que era o mais próximo de Cristo, ele está dizendo que Deus Pai amou o mundo. Mundo aqui não é planeta, mundo aqui não é sistema, mundo aqui é você e sou eu. Deus amou as pessoas, Deus amou os seres humanos de tal maneira. Não existe uma expressão no português que possa ser colocada aqui para qualificar, quantificar o tamanho, a profundeza, a largura do amor de Deus por nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, deu o seu único Filho, deu o que o céu tinha de melhor para salvar o que a terra tinha de pior. Ele fez isso, e ele continua dizendo para que todo aquele que nele crê em quem? Crê no sacrifício do seu Filho, crê em Jesus Cristo, seja salvo. E ele vai continuar depois no verso 17 e 18, dizendo que aquele que não crê já está condenado. Ele não diz que será condenado, sabe? Ele fala, todo aquele que nele crê será salvo. E ele fala, aquele que não crê será não. Aquele que não crê está condenado. Então perceba que Deus, quando coloca aqui a questão da salvação, ele fixa a salvação em Jesus. Romanos capítulo 10, verso 9, a Bíblia diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Essa é a instrução do manual para a salvação. Crer que Jesus Cristo morreu na cruz por nós. E quando nós confessamos com a nossa boca e cremos em nosso coração, nós somos salvos. Por que confessar com a boca? Existem 3 formas de você ser identificado nesse mundo. Uma é a digital, ninguém tem uma digital igual a sua. A outra é a íris dos olhos, ninguém tem uma igual a sua. E a outra é o timbre da sua voz, é a sua voz. Por mais que as pessoas possam imitar a sua voz, não é a mesma. Então, quando você confessa com a sua voz, é por isso que nós, pregadores, temos o costume, o hábito de perguntar no final das mensagens: alguém quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Alguém quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Levante a sua mão, dê um sinal. Então, quando a pessoa levanta a mão, dá um sinal, nós chamamos à frente e falamos: repete essa oração comigo. Diga: eu, fulano de tal, reconheço Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. Eu entrego a minha vida a Ele, que Ele perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. E aí então nós oramos pela pessoa.
porque ela declarou com a sua própria voz. É por isso que filho de crente não é crentinho. Não adianta a sua avó nascer e orar e viver orando por você, a sua mãe e a igreja fazer parte do ciclo de oração, ou seja lá o que for, e orar por você muito. Se você não confessar a Jesus Cristo, você não será salvo. Então, quando você confessa, você está fazendo uma assinatura no mundo espiritual com o time da sua voz. E essa assinatura vai perdurar por toda a eternidade. Porque você confessou que Ele é o teu Senhor, o teu Salvador. E em seu coração você está crendo que ao terceiro dia Deus o ressuscitou dos mortos. E se você crê nisso, você vai crer também que a palavra de Deus diz que Ele está sentado à destra do Pai intercedendo. Ele é o sumo sacerdote que intercede por você e intercede por mim hoje. Louvado seja Deus. Bendito seja o Senhor, glorificado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Essa é a instrução do manual para a salvação. Você não pode comprar salvação com o seu dízimo, você não pode comprar salvação com a sua oferta, você não pode comprar salvação com seus atos de justiças, que para Deus são como trapo de imundície. Não, a única maneira de você adquirir a salvação é aceitando a graça, o favor imerecido de Deus, é através do sacrifício expiatório de Jesus Cristo na cruz do Calvário, porque a única coisa que nos limpa do pecado é o sangue de Jesus, porque Ele nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus. Outras instruções que o manual nos diz, amado, hoje é sobre a criação de filhos. O propósito de Deus são filhos saudáveis. Deus quer que você e eu constituamos uma família. Sim, nós casamos para constituir uma família. E ao constituir família, Deus quer que nós venhamos criar filhos saudáveis. Não saudáveis só na saúde física, não, mas também e principalmente na saúde espiritual. Provérbios capítulo 22, verso 6 nos diz: ensine ou instrua ou eduque a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Escute bem, nós que vivemos nessa era moderna, a era da tecnologia, nós temos desprezado o ensinamento de Deus nessa área. Sabe, os estatutos que dizem que nós não podemos corrigir o filho, que não se pode botar uma criança para trabalhar ou fazer uma tarefa doméstica, quando na verdade, há alguns anos atrás, não muito tempo, isso era educativo, isso era bom, já colocar responsabilidade sobre as crianças. Nós vivemos hoje numa época em que nós invertemos as coisas. Nós começamos a presentear as crianças por aquilo que elas deveriam fazer sem receber presente. Educar a criança, ensinar a criança, instruir a criança no caminho que deve andar, dá trabalho. Nós terceirizamos a instrução da criança, nós passamos a instrução dela para a escola, nós passamos a educação dela para a escola, nós passamos para as babás, terceirizamos a educação e a instrução. Alguns deixam os avós criarem os seus filhos, quando na verdade os avós estão ali para curtir os netos, mas não para educar e criar seus netos. Quem tem que criar e educar são os pais, é a mãe e o pai que tem o dever de instruir, de educar, de ensinar. A escola ensina matemática, português, mas quem forma um bom cidadão são as instruções em casa do pai e da mãe. A responsabilidade é nossa. A responsabilidade de educar a Rebeca foi minha e da Flávia, minha esposa. A responsabilidade de educar a Esté e a Débora é minha e da minha esposa. O manual diz: ensina no caminho. Significa ande junto. Significa fiscalize. Cobre. Dê responsabilidade. Mas é muito mais fácil eu ficar sentado na minha cadeira, em frente à minha televisão, e falar para minha filha: vai por esse caminho, lá na frente você dobra à direita, siga 3 ruas, depois à esquerda, e você vai chegar no seu destino.
Porque se eu tiver que ensinar no caminho, eu tenho que levantar, dar a mão a ela e começar a andar e fazer com que ela ande comigo. Mas como cristão, como servo de Deus, como pastor da minha casa, é isso que eu tenho que fazer. É mostrar a ela no caminho, andando no caminho. Se eu quero que a minha filha seja uma mulher de oração, ela tem que ver a minha a mãe dela orando. Se eu quero que ela leia a Bíblia, ela precisa me ver lendo a Bíblia e ver a mãe lendo a Bíblia. Sabe, se eu quero que ela fuja da corrupção, ela não pode me ver, eu não devo subornar o guarda na rua, sabe? Eu não devo fazer essas coisas. Se eu quero que ela seja uma boa cidadã, ela tem que me ver pagando o que eu devo. Ela tem que me ver tratando as pessoas com respeito. Se eu quero ensinar ela a ser respeitada, eu preciso que ela me veja respeitando as pessoas, tratando com decência as pessoas. Se eu quero que ela ame o seu esposo, ela tem que ver a mãe dela me amando, sabe? Se eu quero que ela crie uma família e tenha memória de família boa, ela tem que me ver criando na mente dela memórias de família. É por isso que eu sento à mesa ao domingo com a minha família para almoçar. Os dias são corridos, durante a semana um trabalha, eles estudam, é uma correria, mas no domingo nós estamos em casa. Então no domingo nós sentamos à mesa, preparamos a mesa, sentamos ao redor, oramos. Elas oram antes do almoço. Esses dias conversava com o meu amigo, o pastor Jorge, e ele falava, olha, tem uma das suas filhas que ora, gosta de orar muito. Eu estava ali, ela estava na salinha, estou escutando uma criança orar, e a criança não para de orar, ele está orando. Eu falei, quem é essa criança? Eu comecei a tentar ver quem era, até que eu perguntei à tia quem era, e ela falou, é uma das gêmeas. São assim. Mas elas nos veem orando, desde pequeno, lendo a Bíblia, honrando a Deus, temendo ao Senhor. Então hoje, quando elas passam por alguém na rua e vê alguém na rua caído, elas falam, papai, vamos orar, para que Deus dê a essa pessoa uma casa, para que Deus melhore a condição dela. Sabe, quando tem algum amiguinho da escola, da sala doente, quando ela entra no carro que eu vou buscar na escola, elas falam, papai, vamos orar por fulano, porque fulano está doente, vamos orar para Deus curar. Como isso é gratificante, você poder ensinar a criança no caminho que tem que andar no mundo tão tenebroso como está hoje. As crianças têm sido alvo de Satanás, as crianças têm sido alvo, amado, para tirar a inocência, para destruí-las, para que elas possam crescer doentes. E nós, pais, temos sido coniventes com isso, porque nós achamos que é normal, porque o mundo evoluiu. Não é normal. A Bíblia é um livro que se renova a cada dia. Ela diz isso, que a palavra do Senhor, que as misericórdias de Deus se renovam a cada dia. A Bíblia não é um manual antigo, amado, ela é tão atual como nos tempos anteriores. Uma outra instrução que ela nos dá, que o manual diz como nós temos que viver, é no nosso relacionamento conjugal. Família e casamento é propósito de Deus. Deus, não adianta dizer ou falar ou tentar apresentar a família de uma forma diferente. Deus instituiu a família. Ele disse, deixará o homem, pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, homem e mulher, unindo-se, se transformando numa só carne, constituindo uma família. Sabe, Deus instituiu o relacionamento conjugal, é uma bênção para o casamento, mas ele é bênção quando ele é realizado, o ato sexual quando é realizado dentro do casamento de uma aliança. Fora do casamento ele não é bênção, ele pode trazer prazer momentâneo, ele pode ser bom naquela hora, mas ele não vai trazer bons resultados. Casamento não é um conto de fadas, você precisa entender isso. O problema hoje em dia de tantos divórcios é que os noivos casam, sabe, sem saber o que é realmente casamento. As mocinhas estão com um conto de fadas na sua mente e no seu coração, achando ou pensando que acharam, encontraram o príncipe encantado, só que quando ela beija, ele vira um sapo. O namoro e o noivado é para se conhecer um ao outro. Se no namoro e no noivado você vê ele sendo ignorante com a mãe que cuidou tão bem dele, batendo ou brigando com a mãe, no casamento ele vai bater em você, ele vai brigar com você e não vai te respeitar.
Se ele não respeitou você no namoro, não respeitou você no noivado, depois de casado, que ele não vai respeitar mesmo. Amado, não existe família perfeita, mas existe família abençoada. Isso foi profetizado em Gênesis capítulo 12, verso 3, quando Deus fala para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus libera aquela palavra para Abraão, Deus estava pensando na sua e na minha família. Ele estava dizendo que as nossas famílias seriam e são benditas, são abençoadas em Abraão, porque de Abraão, da descendência dele, veio o Cordeiro de Deus. Colossenses capítulo 4, do verso 18 ao verso 21, vai nos falar sobre o relacionamento de uma família abençoada. Verso 18 diz: esposa, obedeça a seu marido, pois é o que você deve fazer por ser cristão. Eu quero que você entenda que aqui Deus está falando com o seu povo, aqueles que se dizem cristãos, aqueles que se dizem seguidores de Jesus. Ele está falando com as mulheres: mulheres, obedeçam ao seu marido, pois é isso que você deve fazer por ser cristão. Eu sei que é difícil. Obediência é algo complicado, é algo doloroso, é algo difícil. Mas a palavra não fica só para as mulheres, também fala para os maridos. Marido, ame sua esposa e não seja grosseiro com ela. Sabe, nós casamos, nos tornamos uma só carne, mas um não é dono do outro. O problema do casamento, amado, é que casamos e continuamos vivendo a nossa vida de solteiro. Continuamos com os nossos projetos separados, continuamos, sabe, com o nosso ciclo de amizade separada. Não, quando nós nos casamos, nos tornamos um só. Então os amigos da minha esposa são os meus amigos. Os meus propósitos são os propósitos da minha esposa. Eu não penso mais agora em mim, eu penso em nós. Sabe, não é o meu carro, é o nosso carro, não é o meu salário, é o nosso salário, não são a minha conta, são as nossas contas. Não é? Isso é seu problema, sabe? Nós temos filhos e quando o filho dá problema ou cria alguma confusão, fala: esse teu filho aí, olha o que ele fez. Não, não é o teu filho, é o nosso filho. Não é a tua filha, é a nossa filha. Sabe, casamos, mas continuamos divididos. E a Bíblia diz que reino dividido não subsiste. Essa é a mentalidade que tem que ser formada antes do casamento. Porque depois do casamento é complicado mudar a mentalidade. Então, se você está noivo, se você está namorando, pensando em casar, pense logo nisso. Você não está casando para ser feliz, mas você está casando para fazer essa pessoa que você ama feliz e vice-versa. Precisamos aprender isso. Então, esposa, obedeça ao seu marido, porque esse é o seu dever como cristã. Marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela. Ouviu, abençoado? Trate essa mulher linda que Deus te deu, que você escolheu para ser a mãe dos seus filhos, com respeito, sem grosseria. Pense 10, 20, 30 vezes antes de lhe dar uma resposta grossa. Verso 20 diz: filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre ao seu pai e à sua mãe, porque Deus gosta disso. Pronto. Aqui não tem conjecturas. A palavra está simples. Filhos, o dever de vocês é obedecer pai e mãe, porque Deus gosta disso. A Bíblia também fala do primeiro mandamento com promessa: se seus filhos honrarem pai e mãe, eles terão vida longa, os seus dias se prolongarão na terra. O que mais nós temos visto hoje são jovens morrendo cedo, tragados pelo vício, pelo tráfico, pela violência. Jovens que não honraram pai, jovens que não honraram mãe, que estão morrendo com 18, 16, 20, 22 anos. Nunca tivemos um índice tão grande de divórcio nas igrejas, no meio cristão, como nos tempos atuais. Por quê? Porque continuam vivendo as suas vidas separados, não resolveram abrir mão num propósito maior, que é a família. Verso 21, pais, não irrite os teus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Eu, como pai, eu tenho o dever de abençoar as minhas filhas.
Eu não posso concordar quando alguém diz que elas não prestam. Eu não posso concordar, eu não posso abrir a minha boca para amaldiçoá-las, dizê-las que elas não vão alcançar, que elas são burras, que elas são ignorantes, que elas não prestam para nada. Não, o meu dever é abençoar. Ainda que elas tenham dificuldade em alguma matéria, o meu dever como pai é abrir a boca e liberar a palavra. Falar, você vai conseguir, você vai entender essa matéria, você é inteligente, você não nasceu para viver uma vida de qualquer maneira, você é especial, Deus te separou. Quantos são os pais que liberam palavras de maldição para os seus filhos desde pequeno, e a criança cresce e se torna aquilo que o pai e a mãe falou durante toda a infância dela. Diz, você não presta, você não vai servir para nada, e a criança cresce e realmente não serve para nada. Não busca uma profissão, não busca uma direção. Mas isso pode ser mudado através da instrução da tua palavra. Isso pode ser mudado através da liberação da sua palavra. Aprenda a profetizar a palavra corretamente. Ezequiel 37, quando Deus leva o profeta no vale de ossos sequíssimos, Deus estava ali ensinando o profeta Ezequiel a profetizar a palavra do Senhor. Ele fala, ele anda com o profeta pelo vale e diz, observe a situação, o que você me diz, pode mudar ou não pode mudar? E o profeta, conhecendo Deus, sabendo como Deus era, o profeta fala, eu não sei de nada, quem sabe é o Senhor. Só tu sabes se a situação pode mudar ou não. E Deus fala, isso mesmo, meu filho, eu sei. Então eu te trouxe aqui para te ensinar a profetizar. Você vai profetizar para esse vale e vai dizer, vale de ossos secos, ouvir a palavra do Senhor, retorne à vida. E o que o profeta faz? Libera a palavra de Deus e fala, vale de ossos secos, retornem à vida. E então os ossos começam a se mover, a se juntar e se formam de novo em esqueletos. E Deus fala, agora você vai profetizar ao vento do Espírito que vem dos quatro cantos e sopre sobre eles. E assim o profeta fez, e aqueles ossos tornaram de novo a serem almas viventes. Aqui nós aprendemos a lição. Nós podemos estar vivendo numa família destruída, numa família que foi abalada por Satanás e as suas hortes malditas, sabe? Uma família onde o jardim secou. Mas se nós começarmos a profetizar a palavra, chamar vida para essa família outra vez, as coisas vão acontecer, porque a palavra de Deus é viva. Mas é você, pai, é você, mãe, que tem que começar a profetizar. Você precisa realmente profetizar sobre o seu filho. Você precisa realmente liberar a palavra profética sobre a sua filha, sobre o seu casamento, sobre o seu relacionamento, e dizer, não há perfeição, sim, mas a bênção de Deus. Dizer, eu profetizo mudança na minha casa, eu profetizo transformação no meu lar, eu profetizo que o meu esposo vai ser liberto das drogas, liberto da bebida, eu profetizo que o meu esposo vai servir ao Senhor, eu profetizo que o meu filho vai ser um instrumento nas mãos de Deus. Hoje ele segura um fuzil, mas amanhã ele vai segurar a palavra do Senhor. Hoje ele está perdido nesse mundo, mas amanhã ele vai estar salvando vidas, trazendo pessoas para a presença do Senhor com o seu testemunho. É isso que você precisa, ter uma visão de fé, uma visão de longo alcance, uma visão de transformação. O que mais a Bíblia fala? O manual que a palavra de Deus nos instrui e fala sobre santificação. Deus nos quer separados para Ele. Hebreus capítulo 12, verso 14 diz, esforça-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá a Deus. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá a Deus. Não confunda, amado, santificação com regeneração. Regeneração é algo que acontece instantaneamente quando você aceita Jesus. É um novo nascimento. Você é regenerado espiritualmente, você se torna nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. É claro, quando você aceita a Jesus na sua vida natural, as coisas não se tornam novas. Elas continuam ali, o seu coração continua com vontades e desejos mundanos. Às vezes você ainda está envolvido em coisas erradas.
Mas você se tornou nova criatura no mundo espiritual. Você nasceu de novo. E quando isso aconteceu, o Espírito Santo veio habitar em você. Você se tornou templo de Deus, morada do Espírito Santo. Santificação é um processo. Ela não acontece no ato. É um processo diário. A cada dia você vai se santificando um pouco mais. O que acontece é como diz a palavra do Senhor em Provérbios: a vereda do justo é como a aurora, que vai se tornando cada vez mais, vai iluminando cada vez mais até se tornar dia perfeito. Agora a Bíblia diz, Deus fala: sede santo como eu sou santo. Deus está dizendo: separe-se para mim como eu me separei para ti. Deus no Velho Testamento era o Deus do povo de Israel. Ele escolheu a nação de Israel que ele criou para se manifestar para o mundo. O que Deus quer que eu e você façamos é que nós venhamos nos separar para Deus. Sermos separados para Ele. E a santificação é um processo. Não existe uma máquina de santificação. Existe um processo. Sim, um processo. Em um manual que, quando eu sigo, acontece um processo no meu interior de transformação que se manifesta no meu exterior através de ações e atitudes. Esse é o processo. Tem um manual, e quando eu sigo as instruções desse manual, no meu interior vai acontecendo um processo de transformação que vai se manifestar no meu exterior através das minhas ações e das minhas atitudes. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que adulterava não adultera mais. Sabe, nós vamos sendo transformados. Nós vamos sendo santificados. A instrução do manual está aí para a santificação. Eu preciso seguir essa instrução, eu preciso viver essa. Então, amado, nós precisamos ler e entender o manual. Não basta só ler. Se eu ler e não entender, não adianta nada. Como que eu vou montar o móvel? Se eu olhar para aquele manual e ficar olhando e não entender as instruções que estão ali, eu não vou continuar a fazer nada, eu não vou conseguir fazer nada. É por isso que Mateus 13,19 a Bíblia diz: a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Aqui ele está explicando a parábola do semeador. E ele está falando da primeira semente, que é preciso entender aquilo que você ouve. Se você não entender a palavra do reino, o maligno vem e rouba ela do seu coração. E para entendermos, nós temos um grande instrutor chamado Espírito Santo de Deus. Ele te faz entender, ele te faz crer no que diz a palavra. Então, quando ela diz em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. E no verso 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, é porque ela liberta. Ela arranca você das cadeias de Satanás, das algemas do diabo. Então, ouvir mais, entender, mais praticar é igual transformação, vitória, mudança e santificação. Então eu preciso ouvir, ler o manual, eu preciso entender o manual e eu preciso praticar o manual. Quando eu leio o manual, quando eu entendo o manual, quando eu pratico o manual, eu começo a ter a minha vida transformada, eu começo a alcançar as vitórias que Deus preparou para mim, eu começo a ter mudança e eu começo o processo de santificação. O problema, amado, é que muitos crentes hoje, eles leem o manual, mas não entendem o manual e não praticam o manual. Ou, pior ainda, alguns leem o manual, entendem o manual, mas não fazem como o manual diz. Eles arrumam uma maneira mais fácil de fazer, que para eles é mais prática e mais cômoda, e por isso não tem transformação. É por isso que nós temos no nosso meio tantos homens e mulheres que compram e não pagam. Tantos homens e mulheres com os seus corações rebeldes, tantos homens e mulheres que podem ser uma bênção no mundo espiritual, como pastor, como líder, pode ser mais como pai de família, em casa são um fracasso, como pessoa natural é um fracasso. Pessoas que dominam o espiritual muito bem, mas não sabem lidar com o
natural. E ainda abre a boca e fala, Deus me fez assim. Não, Deus não te fez assim, querido. O que te fez assim foi o mundo, foi o pecado. Deus quer te transformar, mas a forma que Ele faz para transformar é através do manual. Se você ler no manual, se você entender no manual, se você praticar no manual, Ele começa a transformar a sua vida. É preciso que você que está ouvindo essa mensagem, amado, entenda e seja comprometido com o fabricante Deus. É preciso que você que está ouvindo essa mensagem hoje, coloque ela no seu coração e fale, Espírito Santo, eu preciso ler o manual, eu preciso entender o manual e eu preciso praticar o manual. E aí você vai ter a sua vida transformada. Sabe, muitas mulheres que ainda não conseguiram ganhar os seus esposos, são crentes há 20, 15, 30 anos. Talvez é porque leem o manual, entende o manual, mas não pratica o manual em casa. E por causa disso o esposo ainda não foi alcançado, o filho não foi alcançado, a filha não foi alcançada. Existem ainda tantas outras instruções sobre tantos assuntos desse manual. O manual fala de fé, o manual fala de cura, o manual fala de vida financeira, o manual fala de dons espirituais e tantos outros. O manual fala da volta de Cristo, do arrebatamento da igreja. Então leia o manual. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você nesse momento, pedindo ao Espírito Santo que nos dê sabedoria, vontade, desejo para ler o manual, para entendermos o manual e para vivermos o manual. É interessante que quando Deus vai tirar o povo do Egito, Ele manda que eles matem um cordeiro, passe o sangue nos umbrais da porta para protegê-los do anjo da morte que passaria e levaria os primogênitos de todos. Mas manda que eles venham comer todo o cordeiro, assado e com ervas amargas. O cordeiro é o manual. O cordeiro simboliza Cristo. João diz, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne. Era preciso comer todo o cordeiro, sabe? Nós comemos parte que nós gostamos, então nós lemos trechos e praticamos passagens da Bíblia que nós achamos cômodas para nós, mas a orientação de Deus era coma todo o cordeiro, as vísceras, toda a parte, a que você gosta e a que você não gosta, porque você vai caminhar pelo deserto até chegar à terra prometida. É por isso, amado, que muitos estão nessa terra fraquejando. É por isso que muitos crentes, muitos cristãos estão caindo, porque não se alimentam, não comem o cordeiro, não praticam o manual e por isso ficam enfraquecidos e tomam facilmente nas ciladas, arluras do diabo. Mas se você for um crente que come todo o cordeiro, se você for um cristão que se alimenta do cordeiro inteiro, sem escolher parte boa ou parte ruim, porque todas são saudáveis à nossa vida. Se você é um cristão que lê o manual e pratica o manual, você vai continuar firme. Seus pés não vão tropeçar no caminho. Você vai se manter de pé e vai chegar ao porto desejado. Oh, aleluia! O manual diz em Marcos 16, a grande comissão, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Os sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos, falarão novas línguas. Sabe, ele fala, ide e pregai. Ele não fala, ficai dentro do templo, ficai nas quatro paredes. Não, a igreja foi chamada, oh, glória a Deus, para sair das quatro paredes, para ir e pregar. E quem é igreja? Não estou falando de denominação, placa denominacional, Assembleia, Fonte da Vida, Batista, Presbiteriana. Não, igreja somos eu e você. E nós é que saímos para ministrar e pregar. Independente se você é pastor, presbítero, diácono, bispo, apóstolo, você tem a palavra de vida. Você tem as instruções do manual com você. Então passa as instruções do manual. Vamos orar. Glória a Deus.
Santo Deus. Bendito e eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu louvo o teu nome, Senhor, nesta hora, porque tu tens, ó Deus, aberto os nossos olhos e o nosso coração para falar conosco. Nós precisamos do manual. Sem o manual, nós não conseguimos construir nada corretamente. Noé construiu a arca sem saber. Tu o orientou, tu foi o manual dele direto. Tu disseste: pegue tal árvore, corte, pregue dessa forma, junte daquela outra, passa betume por fora, por dentro. Tu falou, orientou, disse, ele seguiu as ordens. A tua palavra diz que ele fez tudo conforme o Senhor havia ordenado. Que nós possamos aprender com Noé a seguir as instruções do manual. Se nós seguíssemos as instruções do manual e fizéssemos como o manual nos diz, nós teríamos evitado tantos problemas, tantos transtornos, ó Deus, na nossa vida, na nossa caminhada. Mas quantas foram as vezes que nós deixamos o manual de lado e fizemos conforme nós achávamos que deveria ser. Fazemos isso ainda hoje. Cultuamos conforme nós achamos que temos que cultuar. Esquecemos da orientação na tua palavra que diz que o culto deve ser racional. Nós colocamos o nosso jeitinho nos cultos. Nós colocamos as aeróbicas no culto. Levanta, bate palma, pula, vai para a direita, vai para a esquerda. Nós nos portamos como verdadeiros animadores de auditório. Mas, ó Deus, o culto não é um auditório. O culto é para o Senhor. E quem tem que dirigir o culto é o Espírito Santo. Nós temos que seguir dele as orientações. E uma coisa que eu tenho certeza, ele não está ali como animador de plateia. Não, ele está ali como quebrantador de corações. Ele está ali para nos levar a uma adoração sincera ao Senhor, nos conduzir até a sala do trono. Ele está ali para mexer no nosso interior, nos convencer dos nossos pecados, nos convencer dos nossos erros, ou trabalhar melhor em nosso coração. Nos perdoa, Senhor, pelas vezes que nós deixamos o manual de lado. Nos perdoa, Senhor, pelas vezes que nós deixamos, ó Deus, o manual de lado. Senhor, não buscamos as suas orientações, mas andamos dentro da nossa própria vontade. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, ei, lá canta rabá. Romo tarabaçu yandai, enderecai, andara canta, rabacoto, robo suyandei. Espírito de Deus, trabalhe em nosso coração, no mais profundo. Me ajude a andar contigo. Ajude a tua igreja, ajude a cada um de nós. Eu sei que no nosso meio tem homens e mulheres sinceros, pessoas que querem realmente estar contigo, ser instrumento nas suas mãos, cumprir Marcos 16 e pregar a toda criatura. Mas precisamos, ó Deus, que a religiosidade caia dos nossos corações, saia dos nossos olhos, a mediocridade. Nós temos que aprender a não olhar para o nosso umbigo, mas olhar e pensar como o reino. O reino não é uma denominação. O reino não é um local construído por mãos humanas. O reino está em nós. O reino está em nós. Nos ensina a investir no reino verdadeiramente. Pessoas que estão do nosso lado necessitadas e nós não olhamos. Meu Senhor da glória, quantas coisas em nós que precisam ser tiradas e aparelhadas. Então, Espírito Santo, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que possamos ler o manual e entender o que o manual diz e praticar aquilo que ele nos manda praticar, em nome de Jesus. É isso aí, meu amado, minha amada. Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente.